capítulo 3, versículo 1. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos, ó Pai. Pedimos a tua graça neste momento para poder ouvir a tua palavra. Eu peço a graça do Senhor para poder, ó Deus, ministrar a palavra esta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra venha de encontro, Senhor, e possa trazer a força nas nossas pernas espirituais, aqueles que estão fracos sejam renovados. Em nome de Jesus, enche o nosso coração da tua palavra, meu Pai, e que nós possamos sair daqui abençoados, renovados, prontos para mais uma semana de milagre e de vitória, em nome de Jesus. Todos digam amém? Fiquem à vontade, pode se assentar. Glória a Deus. Bom, eu acredito que, se não a maioria, todos aqui já devem ter ouvido essa passagem de Marcos capítulo 3. O início do texto, ali no versículo de número 1, ele fala: de novo entrou Jesus na sinagoga. Quando ele diz, de novo entrou Jesus na sinagoga, ele está fazendo referência a Marcos capítulo 2. Se você ler um capítulo antes, você vai ver que Jesus ali, ele fez um grande milagre em Cafarnaum, que foi o milagre daquele homem que foi trazido pelos amigos, aquelas 4 pessoas. Vocês lembram dessa passagem? Aquele homem que estava numa maca, estava doente, e ele tinha alguns amigos e trouxeram, e ao chegar até Jesus, ali havia uma grande multidão que cercava Jesus. E então aqueles homens tiveram a ideia de subir até o telhado, destelhar e descer o homem, e Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus curou aquele paralítico. Então o texto fala: de novo entrou Jesus na sinagoga, fazendo referência a esse texto. Eu não sei qual é a frequência que você vem para esta igreja. Os nossos cultos são às quartas, 2 cultos, um culto na sexta, culto de oração, consagração no sábado de manhã, culto do jovem à noite, o formigueiro, 3 cultos pela manhã no domingo, 8 da manhã, às 10h30 e às 19h. Linkado a isso, nós temos as células durante as semanas. E eu não sei qual é a sua frequência nas atividades dessa igreja, mas eu sei de uma coisa, que se você só pode vir no domingo, Jesus está aqui. Mas se você pode vir na quarta, Jesus também está aqui.
Se você consegue estar na sexta, no culto de oração, Jesus está aqui. Se você não vier na quarta e você não conseguir vir na sexta, Jesus está aqui. Então a referência do texto fala: de novo entrou Jesus na sinagoga. Quando você se preparava para estar aqui esta manhã, Jesus Cristo já estava aqui esperando você. E você pode ter certeza que de muitas coisas Ele te livrou. Essa semana, durante o momento que a gente estava descendo para jantar, na empresa, aí tinha um rapaz que entrou no setor de limpeza. E é um rapaz novo lá da noite. Aí ele estava falando sobre o carnaval, a gente descendo, e ele estava do lado falando sobre o carnaval. Obrigado, Camila. E aí Deus tocou meu coração para falar para ele da importância da presença de Jesus na nossa vida. Eu falei bem rapidinho para ele da importância de Jesus estar na nossa vida, da gente cultuar a Deus, dar oportunidade para Jesus trabalhar no nosso coração, e não a gente poder cultuar e adorar as coisas da carne, as coisas desse mundo. E eu falei rapidinho para ele, ele falou: nossa, que legal, olha, ele sabe que o Ricardo, que trabalha no meu setor, junto comigo, ele é evangélico. Ele falou: você está pregando para ele lá, hein? Eu falei: glória a Deus. Ele falou: você está ensinando bem ele lá, hein? Ele conhece bem o rapaz que trabalha comigo. Eu ainda não tinha conversado com ele. Ele falou: ó, joia. Então, Jesus está, mesmo quando você está vindo para cá, e eu enfatizei isso na fala para ele, Jesus, ele destaca os anjos para guardar a nossa vinda. Viu, Ingrid? Mesmo você não vendo, Deus está te guardando de tantas coisas terríveis. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele fica, você sabe que ele está ao seu derredor, tentando fazer com que você caia. Mas os anjos de Deus estão guardando você o tempo todo. E foi assim essa manhã, está sendo assim agora, não somente aqui, mas lá na tua casa, com aqueles que ficaram, e você falou de Jesus para eles. Então vamos voltar para o texto. Então a palavra de Deus diz: de novo entrou Jesus na sinagoga. Naquela época havia sinagogas que eram espalhadas. As sinagogas daquela época são os modelos de igreja, né? Não no total, mas as igrejas são mais ou menos o modelo das sinagogas daquela época. Porque havia o templo em Jerusalém e outros templos, mas havia sinagogas onde as pessoas poderiam levar os seus filhos para aprender da palavra de Deus, e ali era praticado alguns ensinamentos. Até na última vez que eu preguei, eu falei um pouco de sinagoga. Eu falei daquele homem, aquele pai de família, o Jairo. Ele era o líder da sinagoga em Cafarnaum. E ali ele ensinava, ele era um líder espiritual conhecido e famoso. Então as sinagogas naquela época, ela é como se fossem as igrejas hoje. Em cada bairro uma igreja, ainda que cada bairro tem mais igrejas, são várias denominações, e o templo principal aonde se reuniam todo ano. O povo ia para levar o sacrifício, as ofertas pelo pecado. Então aqui fala das sinagogas. Esse homem da mão mirrada, ele estava dentro da sinagoga. No templo em Jerusalém ele não podia entrar. Ele não podia entrar. E aqui eu me lembro da passagem de João e de Pedro, com aquele homem que era levado à porta, se não me engano, acho que é Formosa, o nome da porta, onde eles traziam diariamente aquele paralítico para pedir esmolas. Então ele não podia ingressar dentro do templo, ele não podia entrar, mas na sinagoga ele podia entrar.
E eu quero dizer para você nesta manhã, você escolheu estar no melhor lugar. Talvez você ainda, nos seus objetivos, seus projetos, seus sonhos, você não conseguiu entrar em algum lugar que você está sonhando. Mas nesta manhã você escolheu estar perto daquele que realiza os sonhos. Daquele que já está preparando tudo certinho para no momento certo falar assim, ó, está aqui. Então aquele homem da mão mirrada, o que ele fez? Ele está dentro de uma sinagoga. E Jesus, essa palavra ela é tão importante que antes de Jesus chegar até esse homem da mão mirrada, Jesus enfrenta um número grande de perseguições. Lá atrás, você vai ver que uma passagem antes fala que Jesus passava com seus discípulos no meio de uma lavoura de milho. E ali os discípulos de Jesus sentiram fome. E alguns deles pegaram as espigas e começaram a comer dos grãos. Eu não sei. Será que eles assaram esse milho? Quem aqui já morou no sítio e comeu milho assado na fogueira? É uma delícia, não é? Mas eles também podiam ter pego aquelas espigas que já estavam formadas. E eu fico imaginando, bom, mas está matando a fome com milho. Deveria ser o milho verde. Sei lá. Não vem ao caso essa situação. Mas no momento que eles fizeram isso daí, começaram a comer das espigas, eles já foram ali, os fariseus já começaram a acusar Jesus. Então eles já estavam acompanhando Jesus lá da sinagoga de Cafarnaum. Naquele momento que Jesus curou aquele paralítico trazido, ali já estavam os escribas, já estavam acompanhando os fariseus. Então eles seguem Jesus e acompanham e ficam olhando para ver se Jesus fizesse alguma coisa errada. E aqui no texto fala, se Jesus curasse no sábado, para eles encontrar um motivo para matar Jesus. E às vezes tem sido assim com você. Para você estar aqui dentro da igreja, você sofre tanta perseguição, você sofre tanta luta. E aqui eu abro o leque, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja no casamento. Você está enfrentando uma luta grande, mas você conseguiu chegar aqui. Você conseguiu estar aqui. Jesus, para operar o milagre na vida, né, na mão daquele homem, Jesus precisou preparar o ambiente. Você está fazendo exatamente o que aquele homem fez. Você veio para dentro da igreja. E Jesus está nesta manhã preparando o ambiente para você contemplar o milagre que Ele vai fazer na tua casa, que Ele vai fazer na tua vida. Antes de Jesus chegar até aquela sinagoga, ali dentro havia pessoas que conspiravam contra Ele, mas aquele homem conseguiu entrar dentro da sinagoga. Ele estava com a mão mirrada. E naquela época, as pessoas que tinham uma dificuldade, ou seja, um defeito físico, elas sofriam muita discriminação. Muita discriminação. Eu fico imaginando aquele homem com a mão mirrada. Há alguns estudos que falam que a mão dele, ele estava leprosa. Mas a Bíblia não fala em si que a mão daquele homem estava leprosa. Ela fala que a mão estava mirrada. Em outras passagens falam que a mão estava atrofiada. Pode ser que ele nasceu assim. E em Lucas fala que a mão desse homem, Júlio, é a mão direita. E a mão direita é a mão instrumental. É a mão que a gente usa para trabalhar, é a mão que a gente usa para cumprimentar,
é a mão que a gente levanta para abençoar. Agora, naquela época era mais difícil ainda, Claudinei. Então esse homem, o que ele fez? Ele conseguiu entrar dentro da sinagoga. E ali dentro da sinagoga, ele ficou quietinho num canto. Porque a palavra de Deus fala que quando Jesus entra na sinagoga, e Jesus primeiro adverte aqueles fariseus que estavam tentando incriminar ele já em pensamento, e Jesus conhecia o coração. Aquele homem já estava lá dentro. Eu separei alguns versículos aqui para falar sobre alguns versículos que falam sobre a importância da mão direita. Eu vou falando rapidinho, Vitor, não precisa acompanhar. Apocalipse 5, 7 diz assim: e ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Salmo 118, 15 diz: alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos, a mão direita do Senhor age com poder. Êxodo 15, 6 diz: Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Então tem vários textos que falam da importância da mão direita. Imagina o que aquele homem estava passando. Parecia uma atitude simples ele entrar dentro da sinagoga, mas não era. Olha para o cenário que esse homem se encontrava. Ele devia estar com a mão escondidinha, para que ninguém pudesse ver, mas ele tinha certeza que o milagre ia acontecer. Ou seja, uma pessoa desprezada, mas que escolheu estar na presença de Deus. Quando Jesus entra dentro da sinagoga, e ele olha para aquele homem, veja a importância, Wesley. Aquele homem não gritou. Ele não gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, sei que o Senhor pode me curar. Não, ele ficou quietinho lá no canto dele. Talvez seja assim que você esteja se comportando durante esses dias. A sua fisionomia, ela está boa, está alegre, mas ninguém sabe o que você está vivendo por dentro. Tanta luta, às vezes você tem passado as madrugadas chorando. Pessoas que não conseguem dormir. A paralisia daquele homem era na mão direita. Mas tem muitas pessoas que estão com paralisia aqui dentro, Roseli. Paralisia espiritual. A pessoa não consegue conversar. A pessoa não consegue ter amigos. A pessoa não consegue dar uma palavra de vitória dentro da casa para o filho, para a esposa. Talvez estejamos muitas pessoas aqui ou em casa que estão passando algum tipo de paralisia espiritual. E a palavra de Deus para mim, para você nesta manhã é: vem para o meio. Aquele homem escolheu estar no meio, dentro da congregação. Não importava o que ia acontecer, ele tinha uma única certeza: Jesus vai me curar. Jesus vai me curar. E ele não precisou gritar, ele não precisou chamar a atenção. E eu quero dizer para você nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, o teu problema, a tua paralisia, Jesus está olhando no íntimo na tua vida, e ele quer curar, mas ele precisa que você venha na presença. Para que você esteja na casa, você esteja buscando a presença dele. Tem muitas pessoas que dizem assim, talvez você já ouviu: eu não preciso ir na igreja.
Jesus me ama como eu sou. Eu acredito em Jesus, mas não é verdade. Não é verdade. A palavra de Deus diz: vinde a mim os que estão fracos, cansados, sobrecarregados, oprimidos, doentes, chateados, com falta de perdão. Vinde a mim. Nós precisamos estar próximo de Jesus, nós precisamos estar aqui congregando, isso é importante. A atitude daquele homem parecia tão simples, mas o milagre seria grande naquele dia. Então Jesus olha para ele, muitos hipócritas lá dentro, pessoas que falavam mal, pessoas que acusavam, e Jesus olha para quem? Para aquele homem que estava necessitando de uma cura. Aí Jesus olha para ele e fala assim: levanta-te. Para a gente ver o milagre de Jesus na nossa vida, primeiramente nós precisamos se levantar. Tem muita gente caída, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão apenas dentro da igreja como aqueles escribas, aqueles homens que estavam perseguindo Jesus, mas não está com o coração em Jesus. Não basta estar dentro da igreja, nós precisamos estar ligados na videira que é Jesus Cristo. Nós precisamos acreditar e confiar que Ele é poderoso para fazer um milagre na nossa vida. Aquele homem, quando Jesus olha para ele, pede para ele se levantar, a primeira atitude dele foi se levantar. Ele precisou confiar e acreditar em Jesus, que se ele se levantasse, algo iria acontecer naquele dia. E aí ele faz o quê? Ele obedece. A primeira palavra de ordem, o primeiro comando que Jesus dá, a palavra é: levanta-te. Ele obedeceu. Aí Jesus fala o quê? Vem para o meio. Há alguns modelos de sinagoga, se você puder pesquisar, você vai ver que ela, principalmente a sinagoga de Cafarnaum, que é muito próximo, eu estava vendo alguns vídeos, estudos sobre isso, ele é muito próximo da casa de Pedro, aonde Jesus foi até a casa de Pedro, porque a sogra dele estava enferma, e ali próximo tem uma sinagoga, e essa sinagoga está lá até hoje. Eu não sei se o nosso pastor chegou a visitar esse lugar. O alicerce da sinagoga foi mantido, então ele é redondo assim, sabe? Aí eu fico imaginando, quando Jesus olha para aquele homem, ele fala assim: vem para o meio. Se ele disse vem para o meio, é porque ele estava... Ajuda aí, Wesley. Pregar? Ele estava afastado. Ele estava lá atrás. Ele estava lá no cantinho. Jesus fez o quê? Deu um lugar de destaque para ele. Jesus falou: levanta. Olhou para ele, eu acho que aqueles discípulos, aqueles homens que estavam ali para acusar Jesus, começou a olhar: opa, agora é a nossa vez. Olhou para aquele homem: levanta, agora você vem para o meio. Quando ele chega no meio, Jesus dá a terceira palavra de ordem para ele: estende a mão. Não basta nós estarmos dentro da igreja, nós precisamos estar com o nosso olhar fixo em Jesus. E não basta nós estarmos com o olhar fixo em Jesus, nós temos que estar no centro da vontade de Deus, buscando a face dele, acreditando que ele é poderoso para mudar a nossa vida, alcançar o nosso familiar. Hoje é o primeiro dia da semana, é o culto da família. Nós temos pessoas dentro da nossa casa que está vivendo como aquele homem estava. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você nesta manhã: o mesmo Jesus que operou o milagre lá atrás na vida desse homem, é o mesmo Jesus de hoje que vai operar um milagre na tua casa, em nome de Jesus. Ele é poderoso, Ele está vivo, e Ele quer fazer um milagre dentro da tua casa, viu, Andressa? O milagre começou. Oh, Jesus, como o Senhor é poderoso. Então ele estendeu as mãos, a terceira ordem, a palavra de comando foi: estende a mão.
Agora ele precisava mostrar a vergonha dele, aquilo que estava fazendo com que ele fosse perseguido, ou que ele fosse deixado de lado. Aquele homem com certeza não trabalhava, não podia trabalhar por conta daquela dificuldade. Aquele homem já não estava mais no convívio familiar, porque por conta dessa dificuldade, ele não poderia estar junto mais à família. Mas ele escolheu estar na presença de Deus. E Jesus disse para ele: estende a tua mão. Foi a terceira palavra de comando, ele fez. Essa manhã Jesus diz para você, nesta manhã ele fala: coloca diante de mim o teu problema, a tua dificuldade, para que eu possa fazer um milagre na tua vida, e através da tua vida, a tua família vir para o meio. Jesus faz o quê? Quando ele estende a mão, instantaneamente o milagre acontece, a mão daquele homem foi restaurada. Jesus está restaurando muitas vidas que estão com dificuldades esta manhã aqui. Jesus restaurou a minha vida. Eu conheci uma pessoa que aos 17 para 18 anos, trabalhando com o pai dele, numa obra, lá no bairro Santa Rita, não é Santa Rita, é próximo de Santa Rita, eu não me lembro o nome, onde tem a igreja quadrangular, esqueci o nome lá, na passarela, Taquaral. O rapaz estava ajudando o pai. E aí o pai dele, eles estavam fazendo o concreto de um muro, um baldrame de um muro. E eram mais de 50 amassadas de concreto. E o rapaz, teimoso. O pai dele, eles fazendo o concreto, tinha uma quantidade de gente lá trabalhando. Eles estavam finalizando. Terminaram o concreto, terminaram a obra. Dali eles iam para um outro lugar fazer uma confraternização, um churrasco. Aí o pai dele falou para ele: agora você pega e lava a máquina, a bitorneira. E esse rapaz fez o quê? Ele foi lavar a bitorneira com a máquina ligada. E ali na bitorneira, não sei quem conhece bem a máquina, sabe que tem uma engrenagem ali, que é a engrenagem que vira o tambor da bitorneira. E o pai dele: rapaz, toma cuidado falando, e ele não deu ouvidos para o pai dele. Você vê a importância da palavra. Num descuido, o que ele estava fazendo? Pegando o saco de cimento, ele molhava dentro de um balde, André, e ele deixava o saco de cimento, a bitorneira, o tambor virando, e ele esfregava para sair o concreto. O que aconteceu? A mão dele enroscou, tem uns parafusos que prende o tambor da máquina, enroscou, foi para onde a mão? Para a engrenagem. Esse rapaz sentiu tanta dor, ele gritava, ele chorava. E o dedo dele basicamente estava pendurado. E ele foi para o hospital. Parecia uma eternidade para ele chegar no hospital. Por conta de uma desobediência. O pai estava falando: toma cuidado. E esse rapaz ficou com aquela sequela. Mas Jesus é poderoso, porque quando ele chegou no hospital, o médico conseguiu restaurar. Mas ainda teve uma sequela. Eu estou falando de mim, ó. Não sei quem me conhece. Quem já viu esse problema na minha mão? Não sei se vocês sabem, eu tenho um dedo atrofiado. Foi comigo que aconteceu isso. Sabe por quê? Por causa da desobediência. Olha a mão que está a dificuldade. A mão direita. Ela nunca me atrapalhou de nada, Wesley. Nunca. Sempre escondi o problema. Tentando andar com a mão fechada.
às vezes uma pessoa ou outra por fazer uma brincadeira, e eu sei que não é fácil, dói porque é uma sequela. Então eu fico imaginando a vida daquele rapaz com aquela mão atrofiada. Ele fez de tudo para esconder. E Jesus chamou ele para o meio. Aquilo que Jesus fez na vida daquele rapaz, Jesus fez na minha vida e está fazendo na minha vida. A palavra de ordem é: obedeça ao chamado de Jesus. Escolha estar sempre aqui, ouvindo a palavra. Escolha estar perto de Jesus. Escolha estar no meio. Sabe por quê? Porque Ele quer te dar um lugar de destaque. Ele quer te usar onde quer que você esteja, na sua família, na empresa que você trabalha. Ele vai te usar. E através do seu testemunho, outras pessoas serão alcançadas para a glória de Jesus. Se coloque em pé, por favor.